assim, meus irmãos e irmãs, nós procuraremos fazer nos nossos cultos semanais, dedicando alguns minutos a mais, além daquela oração inicial, para que todos tenham oportunidade de joelhos, falar com o nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Nós já meditamos no capítulo 1, no capítulo 2, estamos meditando no capítulo de número 3, que diz: Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No século I, quando o evangelho começou a ser pregado, ele começou a ser pregado lá em Israel. Esse mesmo Israel que hoje está em guerra por posse das suas terras. O mesmo Israel. E a nação de Israel estava afastada dos caminhos do Senhor. Aí você pergunta, como que pode Israel estar afastado dos caminhos do Senhor? Eles tinham a Bíblia. Eles tinham a Bíblia inteira, o Velho Testamento. Os profetas não dormiam. A Bíblia diz que de dia e de noite Deus havia levantado os profetas para que eles pudessem converter Israel. O ministério dos profetas, ele durou 1500 anos. Vocês podem imaginar Deus não desistindo da nação por 1500 anos, levantando profetas de dia e de noite. E eles pregavam palavra de Deus, sinais operavam, mas o povo não se convertia. Quando chegou nos dias do Senhor Jesus vir ao mundo, como que estava a nação de Israel? Eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. O Império Romano tinha se levantado e escravizado várias nações, inclusive o povo de Israel que estava ali na Judeia. Eles tinham o domínio político. A gente viu que Herodes mandava e desmandava à torto e à direita. E isso foi colocando ódio no coração dos judeus. E nós que somos crentes, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o ódio. Porque o ódio, ele não surge do dia para a noite. O ódio, ele é um sentimento que ele vem sendo alimentado. Ele começa com uma indignação. Eu estou indignado com aquilo que está acontecendo. Mas você fica impotente, você não consegue fazer nada para mudar. Essa indignação se transforma em raiva. Você tem acessos de raiva. A indignação, quando você está indignado, você fala contra um e contra outro. Mas na raiva você desconta em quem estiver perto de você. Na raiva, o culpado é quem está perto de você. Aí dessa indignação que se transforma em raiva, aí vem a próxima, que é a amargura. Você fica amargurado com quem? Amargurado com Deus. Por que que Deus não toma providências? Por que que Deus deixa essas coisas acontecerem? Aonde que está Deus na minha vida? Aonde que está Deus na vida do meu povo? Vai ficar tudo do jeito que está aqui? E o próximo passo é o ódio. É o ódio contra as pessoas, o ódio contra até a família, o ódio contra os governantes, o ódio contra todo mundo. A Bíblia diz lá na carta aos Hebreus o seguinte: tomem cuidado, leiam a Bíblia inteira. Na carta aos Hebreus está escrito assim: tomem cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em vossos corações. Quem é que tem que tomar cuidado? Você. Você está indignado, ficou com raiva, está revoltado, o ódio está chegando. A Bíblia diz: toma cuidado para que esta raiz de amargura não brote. Porque se ela brotar, vai contaminar todo mundo que está perto de você e você vai ficar privado da graça de Deus. Quer dizer que a graça de Deus é como se não fosse eficaz para você. Todo cuidado que você e eu devemos ter, a Bíblia diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Guarda o teu coração. O mundo não está bom, o mundo está revoltante, tem muita coisa ruim e coisa errada acontecendo bem pertinho da gente. O que é que nós devemos fazer? Levar tudo a Deus em oração e viver a palavra. Mas aquele pessoal, eles desistiram. Aí eles montaram um exército chamado de zelotes. Zelotes, eles armaram um exército, treinaram esse exército, colocaram uma espada na mão de cada um, e aonde eles encontravam um romano, eles matavam.
Onde eles encontravam um publicano, eles matavam. Se alguém desse apoio para Roma, eles matavam também. Eles eram os zelotes. Jesus, ele chamou um desses zelotes para ser discípulo dele. Chama-se Simão o Zelote. Eles eram um partido guerrilheiro, perigosíssimo, perigosíssimo. E por que eles queriam? Libertar Israel na força do braço. Quantas vezes você e eu queremos fazer as coisas na força do braço? Acho que um monte de vezes. Indignado, mas impotente. Revoltado, mais fraco. A raiz de amargura brotando e não conseguindo controlar o próprio coração. Os zelotes queriam tomar no muque, mas ouça o que diz a palavra: não por força e nem por violência, meus irmãos. Não força e não seja violento. E como que eu faço? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você não confia no Senhor? Confia no Senhor. Deus sabe de tudo e de todos, e o Espírito Santo não está dormindo. Você busca a presença de Deus, crê que o Espírito Santo vai fazer aquilo que você não deve fazer e não pode fazer. É o que está escrito: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Além dos zelotes, havia um pessoal que falou o seguinte: bom, já que Herodes está no poder, eu vou tirar proveito da situação. O que eu tenho que fazer? Eles começaram a se aproximar dos palácios de Herodes e começaram a aceitar propinas e começaram a aceitar a corrupção do mundo. Eles eram chamados de herodianos, gente do palácio. E não é que entre os discípulos de Jesus haviam pessoas que eram herodianos também, até mulheres que elas eram palacianas. Quando você ouviu falar de uma mulher palaciana, é aquela mulher que servia os homens no harém. Isso é uma mulher palaciana. Ela frequentava o palácio para oferecer os seus favores aos homens, favores sexuais. Essas mulheres, elas ouviram falar de Jesus e elas vieram para Jesus. Jesus aceitou os zelotes e Jesus aceitou os palacianos de Herodes. Havia um outro grupo chamado de fariseus. Esses fariseus falaram: nós não vamos brigar com os romanos e nós não vamos comer dos manjares de Herodes. Nós vamos formar aqui um partido separado da comunidade de Israel. Os fariseus, eles eram os mais religiosos de todos. Conheciam a Bíblia de cor e salteado. Além dos 10 mandamentos que tinham, eles cumpriam mais 643. Você sabia disso? Me manda os 10 aí. Já cumpri os 10. Falta quanto? Mais 643. Eles cumpriam 643 preceitos. Quer dizer que eles eram extremamente zelosos. Jesus recebeu fariseus também para poder ficar junto com ele. Deram um grande trabalho para Jesus. E havia um quarto grupo, chamado de essênios. Estes essênios, eles falaram: não dá para viver mais aqui em Israel. Nós vamos para o deserto. E eles formaram uma comunidade lá no meio do deserto, afastados de todo mundo, e eles denunciavam os pecados que aconteciam na igreja. São os equivalentes aos desigrejados. Quem que é o desigrejado? É aquele que já passou pela igreja, se batizou, tomou Santa Ceia, foi líder de departamento, pastor de igreja, pregava em praça pública, trazia almas para Jesus, mas aqui dentro da igreja, alguma coisa aconteceu que ele foi ficando aborrecido, foi ficando enervado, nervoso. Aí ele começou a ver mais defeito na igreja do que no mundo, porque os desigrejados são assim. O pior lugar do mundo é a igreja. Ele prefere ficar na casa dele, porque a casa dele é mais segura e mais santa do que a igreja. Aí você vai conversar com o desigrejado: o que foi que aconteceu contigo para ficar assim? O que foi que aconteceu contigo? Aí ele tem uma lista de queixas que vai do pastor, da esposa do pastor, do filho do pastor, dos presbíteros do ministério, dos líderes de departamento, porque essa igreja não tem amor, não lembra que eu estou aqui, e começa a se queixar da igreja e fala: estou servindo muito melhor a Deus aqui em casa do que se eu estivesse na igreja. São os desigrejados. Esses lá no tempo de Jesus eram chamados de essênios. Foram para o meio do deserto. Era uma turma bem revoltada. É neste caminho, é neste contexto em que João Batista tem que começar a pregar. E ele vai pregar aonde? No templo de Jerusalém? Não, no templo de Jerusalém não, porque o templo já tinha dono. E quando o templo já tem dono, você não consegue fazer nada.
João não foi pregar no templo de Jerusalém. Foi pregar nas ruas lá de Jerusalém, nas praças? Também não. Foi pregar onde? No meio do deserto. E qual que era a missão de João Batista? A missão era essa daqui, olha. Prepara o caminho em que o Senhor vai passar e endireite as suas veredas. Por que endireitar? Porque estava torto, meus irmãos. E João começou com um arauto do Evangelho, pregando sozinho. E a mensagem de João era esta: arrependam-se. O reino de Deus está chegando. E só dá para entrar no reino de Deus se nós viermos arrependidos, se nós reconhecermos que os nossos caminhos não estão agradáveis diante de Deus. Deus examina todos nós todos os dias para ver se há em nós alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. O que você lê lá no Salmo de número 193? Você lê assim: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento e me levanto. Ainda a palavra não me chegou à boca e Tu já a conheces, Senhor. O salmo inteiro vai pedindo para que Deus venha sondar e esquadrinhar o seu coração e ver se há em mim algum caminho mau. Porque quando você começa a ficar convencido de que você é o senhor ou a senhora da razão, de que você presunçosamente está mais santo do que todo mundo, que você está apto a julgar as pessoas, você pode ter um atravo diante dos seus próprios olhos. E esse era o problema de Israel. Todo mundo era pecador. Aí, de um lado tinha os zelotes com espada. Do outro lado tinha os palacianos lá comendo do bom e do melhor. Do outro lado tinha os fariseus se separando do povo. Do outro lado tinha os essênios que eram desigrejados. E aonde que estava o Senhor? Aí Deus tem que levantar um homem. E esse homem aparece em pleno deserto, dizendo a única mensagem que a gente não pode esquecer. Eu posso esquecer de pregar a doutrina da prosperidade, do carro, da casa, da chave, do emprego. Posso esquecer até de ministrar aqui a cura divina para você. Mas nós não podemos esquecer desta mensagem: arrependam-se. Arrependam-se, porque mediante o arrependimento você entra no reino de Deus. Mas eu já aceitei a Jesus, eu tenho que me arrepender? Um dia os discípulos chegaram para Jesus, falando o seguinte: Jesus, sabia que Pilatos, ele mandou matar mais de 6.000 judeus lá na Galileia, porque eles estavam fazendo o culto errado? Mas mereciam mesmo, porque lá na Galileia, lá eles fazem tudo errado. Não vejo a hora de que Deus derrama um juízo sobre eles. Jesus, meus irmãos, se você não consegue tapear Jesus, enganar Jesus, pegar ele no contrapé, Jesus olhou para o coração. E quando Jesus olhou para o coração, perguntou para eles: vocês acham o quê? Que quem está aqui em Jerusalém é mais justo do que quem estava lá na Galileia? Vocês acham o quê? Vocês não viram como a torre de Siloé, ela caiu em cima dos sacerdotes? Vocês cuidam o quê? Que vocês são mais justos do que eles? De igual modo vocês vão perecer se não se arrependerem. Porque a mesma mensagem de João é a mensagem de Jesus, de Pedro, de Paulo e do Rio Verde. Arrependam-se. Não administrem pecado. Não se justifiquem a si mesmos. Sejam sensíveis a todo erro de palavra que você profere, de pensamento que você tem e de desejos impuros. Vigia-te a ti mesmo. Se você perceber que o pecado está te assediando, você não espera nem o sermão da noite. Já chega para Jesus e fala: Senhor, no teu nome, limpa-me dos meus pecados, purifica-me das minhas faltas. Não espera chegar no dia da Santa Ceia, não, para ter aquela: opa, agora eu vou ter que tomar a Santa Ceia. Não. Todos os dias você faz assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso aí é oração diária. Quem está falando isso? É João em pleno deserto. Uma mensagem que ele pregava todos os dias. E o que nos chama a atenção? As pessoas começaram a ir ver João de perto. Quem que era esse pregador no meio do deserto? Aí diz assim: este João, ele tinha sua veste de pelos de camelo. Quando chegaram lá, João estava vestido a caráter. A caráter como? De quem vai viver no deserto. Ele estava usando uma vestimenta que era uma vestimenta de um pregador em meio do deserto.
usava uma veste feita com pele de camelo e amarrava um cinto feito de couro. E na hora de se alimentar, a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Eu estou lendo a Bíblia aqui apressadamente, não tem muito tempo, né? Eu tenho mais coisa aqui fazer do que ler a Bíblia, então eu já vou para o próximo versículo. Não, para. A gente não precisa ter essa pressa com a Bíblia, ela já está escrita. A gente pode ter pressa para pegar o filho na escola, que o filho vai sair 5 horas, já é 4h55. Tem que ter essa pressa. Para tirar o arroz do fogo, se demorar 1 minuto, ele queima. Aí começa a cheirar queimado em casa. Eu tenho que ter aquela pressa para sair do chuveiro. Se eu ficar mais tempo lá, vou pagar uma conta de luz muito maior ainda. Mas para ler a palavra de Deus, não tenha pressa. A Bíblia diz, não te apresses a sair da presença do Senhor. Porque o Senhor, ele tem um momento de estar conosco, e esse momento aqui é de Deus. Glória a Deus. O que isso significa? O pessoal começou a ir no deserto para ouvir a pregação de João Batista. A pregação dele não era uma pregação de autoajuda. Não tinha música de fundo, irmã Rafaela. Não tinha projetor de slide. Não tinha post na internet. A pregação dele começava assim, cabeçalho. Arrependam-se. Já começou assim? Começou assim. Arrependam-se porque chegou o reino dos céus. Vamos ver qual que é a beca do pregador. Porque os pregadores gostam de beca, né? Para ficar bem. Vamos ver qual que é a beca do pregador. Um anel que brilha mais do que a luz do sol. Sapato cromado, né? Gravata de papaléguas, né? Gravata colorida, com um personagem da Disney. Um cabelo assim, estilo Elvis Presley, cheio de brilhantina. Os pregadores perderam o pudor, perderam o bom senso. Uma coisa que eu aprendi na escola de teologia: o pregador não chama a atenção para si. Tem uma disciplina chamada hermenêutica e outra chamada homilética. Na disciplina de homilética se ensina o seguinte: o pregador não chama a atenção para si. Porque se o pregador chegou com um dente de ouro aqui, todo mundo fica olhando para o dente de ouro dele, não tem jeito. Se ele usa um monte de anel no dedo, olha que anel bonito, quero ter um desse, né? Preto, né? Olha, que é um advogado. Azul, opa, então deve ser um psicólogo, um doutor. Vermelho, chamando a atenção para si. Olha que cabelo bem penteado, né? Tem até uns desenhos com os raios assim, deve ser do Naruto. O pregador não pode passar por isso, meu irmão. Nem pregador e nem pregadora. As irmãs que gostam de pregar a palavra de Deus tem que vir naquela modéstia das santas mulheres de Deus, para que a glória seja para o Senhor. Porque dependendo da irmã que subir aqui, aí a gente fica um pouco espantado, porque está chamando mais atenção para ela do que para a palavra. São os pudores que a gente tem que ter. Pregador não chama atenção para si, pregadora não chama atenção para si. Se foi chamado para a pregação, usa uma roupa modesta, cuidado com aquele paletó cor de abóbora. Deixa para outro dia. Mas eu só tenho esse. Então usa esse. Só tem um cor de abóbora, ele vai desbotar até ficar branquinho. Não, eu já tive um desse. Se não, meu irmão, na hora que for escolher um terno lá, com uma cor mais compacta, mais tranquila, porque aí a glória vai ser para a mensagem. Olha o João Batista, que roupa que eu vou escolher aqui? Pele de camelo e um cinto de couro. Uma roupa apropriada para quem vai pregar no meio do deserto. É a roupa apropriada dele. Uma roupa que protegia o corpo dele do raio do sol durante o dia, porque quem já trabalhou aqui na roça sabe que o sol castiga, não é verdade? Quem trabalhou na roça aqui, não? Trabalhou na roça? Só o Rogério trabalhou na roça? A senhora trabalhou? Trabalhou também? Eu trabalhei lá catando cana, catando colonhão, quebrando milho. O sol do meio-dia estava no pino da cabeça assim, ó, quase que eu adormecia. Aí você tem que ir protegido, ia com um chapéuzão assim, ó, com camisa protegendo aqui, ó, o punho, e com aquelas calças bem pesadas, porque o sol castigava. Por que tem que usar uma roupa tão quente no meio do deserto? Porque o sol vai a mais de 45 graus, e aí ele tem uma câncer de pele, então ele usa ali uma roupa feita de pele de camelo, que não pode ficar esvoaçando. Vou falar um pouquinho de roupa hoje. Eu não queria. Vou falar um pouquinho de roupa esvoaçante. Então essas roupas esvoaçantes, você imagina que o pregador do deserto, ele vai ter que descer a água para poder batizar as pessoas. Então o vestido dele vai subir. Se não tiver um cordão amarrando aqui, o vestido dele vai subir e o inapropriado vai ficar visível. Então o que faz ele? Ele tem os pudores. A Bíblia diz que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele usava uma roupa também, assim, feito vestido. Era uma roupa mais comprida,
ele também amarrava a roupa todinha e por baixo ele usava vários calções, porque ele tinha que subir, e quando ele estava subindo no altar, quem estava lá embaixo observando o sacerdote tinha que ver só a veste do sacerdote e não as vergonhas do sacerdote. O Antigo Testamento cuidava disso daí. As mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento também se vestiam pudorosamente. Por quê? Porque dependendo do chale que a mulher usava, todos usavam chale, tá bem? A gente chama de véu. Todos usavam chale. Dependendo do chale, se sabia se essa menina era virgem, moça, se ela era casada, se ela era a segunda esposa ou se ela era viúva, se ela era pobre ou se ela era rica, pelo véu que ela usava. Meninas usavam um véu um pouquinho mais curto e bem corrido. Eram virgens. Era permitido. As casadas usavam de cor mais neutra. As viúvas usavam o usual preto. E as meretrizes? As meretrizes têm que vender o serviço. Então, não dá para chegar numa mulher com o véu errado. Até as mulheres tinham que mostrar na roupa que estavam usando quem que elas eram. E se elas eram ricas ou se elas eram pobres. A roupa que nós utilizamos hoje em dia, nós que somos evangélicos do século XXI, pós-modernidade, ela é muito diferente das roupas dos anos 90, mas é muito diferente. Aí o que acontece? Modéstia, a palavra diz. Modéstia, você se vista com modéstia. Vista como um homem comum, vista como uma mulher comum, mas toma cuidado com as vestes que são apelativas para a sensualidade. Toma todo cuidado. Por quê? Porque aquele estilista e aquela estilista, quem está da moda aqui sabe muito bem. O estilista, né? A costureira, o costureira. Vocês sabem que os estilistas têm que vender a roupa deles. Então aquela roupa que eles fazem ali, modelando o corpo, ela é feita muitas vezes por um estilista que ele não é crente de jeito nenhum. Ele é da passarela da moda. Lá foi você comprar sua roupa lá no shopping, ou no Brás, ou aqui mesmo em Suzano, em qualquer lugar. Lembre-se, você é uma mulher santa, você é um homem santo. Você é um crente da igreja, você é uma crente da igreja. E as pessoas vão vir até você por causa do ministério que Deus te deu. Deus te deu um ministério. E quando as pessoas chegarem, eu quero ouvir a pregação de João Batista. Chega lá. Nossa, quando ele vai batizar, a saia dele sobe. Não pode, irmão. Ele amarrava com cinto. É assim que ele fazia. Quando ele saía da água, estava composto do mesmo jeito que ele entrava na água. Da mesma maneira. Mas em pleno século XXI, culto de doutrina falando de roupa, estou falando com tranquilidade, meus irmãos. Vem aqui um pouquinho mais para trás aqui, você ia ver como que as coisas eram antigamente. Era disciplina, a gente nem faz mais isso. Outra coisa, a roupa dele era muito confortável para o dia e para a noite também, porque no deserto, à noite, a temperatura caía muito, muito, muito. Ele podia pegar a roupa dele e usar como coberta. Ele estava com a roupa térmica bem composta também. E você pode imaginar como que ele é. Ele era obeso? Não, ele não era obeso. Por que ele não era obeso? A alimentação dele era de mel e gafanhoto. Um pregador que pregava no meio do deserto, não podia depender da mesa do faraó, não podia depender da mesa do templo, ninguém ia alimentar ele. O que ele fazia? Ele comia por conta própria. Ora, se você pode se alimentar bem, você tem uma conta rechonchuda, teu cartão de crédito suporta, a tua profissão, ela te banca, então, meu irmão, fecha a pizzaria. Fecha a pizzaria lá, manda trazer um rodízio lá, fecha a churrascaria, fique à vontade. Porque a tua conta te dá condições de você comer muito bem. Mas o pregador João Batista, ele não vai andar de igreja em igreja perguntando: escuta, eu posso pregar na sua igreja e dar uma oferta para mim aí? Porque os pregadores hoje em dia querem oferta mesmo. Eles já combinam a oferta antes e se não for agradável, você fica sem pregador. Sempre acontece isso, infelizmente acontece isso. João Batista não quer pedir um centavo para você, filho. Nem para mim, nem para pastor nenhum. Porque essa mensagem aqui, ela não tem preço de jeito nenhum. Nós não podemos ficar nas mãos de quem nos banca. Por isso, no meio do deserto, o que é que o meu bolso me paga? Gafanhoto e mel silvestre. É o que eu vou comer. E ele se alimentava e com isso ele conseguia pregar e ainda administrar o ministério dele. Este é um exemplo para qualquer pessoa que tem chamado para o Evangelho. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando foi chamado para o Evangelho, ele podia receber salário da igreja. Ele diz: eu como apóstolo
posso chegar e falar, o meu salário é tanto. Porque Deus disse, quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas aí eu vejo o porte da igreja. E o porte da igreja é uma igreja que está começando, que tem um monte de coisas para fazer. Como que eu, como pastor da igreja, vou expoliar a igreja, exigindo um salário que nem as empresas me pagam? Meu irmão, minha irmã, você quer um salário grandão? Então vai se profissionalizar. Faz igual o nosso irmão Bahia aqui, ó, o homem está vigoroso aí, ele está lá. Conversei com ele agora, ele falou, eu tenho que trabalhar, porque as contas não se pagam sozinha. Faz aí assim, acorda de manhã e dorme um pouquinho mais tarde, aí você vai ter o salário que você quiser, mas não pode espoliar a igreja, viver de um ministério onde as pessoas dizimam. Vocês já imaginaram? Tem pessoas aqui que dizimam, meus irmãos, da aposentadoria. A pessoa vai lá, pega os seus R$1.300, separa R$130 e traz para a igreja. Tem irmãos aqui que trabalham na Uber, ganham lá R$100 por dia, traz R$10 aqui. Aí a gente não pensa e pega, eu vou contratar um pregador, porque o pregador... Eu sou o maior crítico de pregador que vocês possam imaginar, meus irmãos, por causa que desde o dia que Jesus me chamou, ele me ensinou isso, de que você deve viver do suor do teu rosto e não espoliar a igreja de jeito nenhum, porque isso é pecado. Aí o pregador, ele cobra aquele absurdo, e quem tem que sair? Tem que sair do caixa da igreja. Do caixa de quem? Do irmão Walter, que foi lá, trabalhou lá 30 dias lá, dizimou. Eu pego o dízimo do irmão Walter, estou com um cara que veio aqui, pregou 1h30 e levou 300 conto embora. Você ganha 300 conto por dia? Facinho assim? Nem com dificuldade, está maior dificuldade. E aí o pessoal espertalhão está assim, e prega mal, não levanta paralítico, não cura enfermo, não converte ninguém, não santifica ninguém, e leva o dinheiro da igreja tudo embora, irmão. Aí a gente precisa fazer alguma coisa, não tem. Por que que não tem? Porque o pessoal cantou, deu uns gritos aqui, brilhou mais do que a luz do sol, levou o dinheiro embora aí, cometeu pecado quem contratou esse cantor ou esse pregador. João Batista já é o seguinte, quem quiser me ouvir, venha no deserto. Se vier no deserto, eu prego o que eu quero, porque ninguém está me pagando o meu salário. E a pregação de João Batista continua a mesma do começo ao fim, não mudou, não perdeu a qualidade, não perdeu a unção, não perdeu a autoridade. Quem queria se batizar, se batizava. Quem não queria se batizar, não se batizava. Quem queria se converter, se convertia. Quem não queria se converter, não se convertia. Ele não poupou ninguém, não poupou escriba, nem fariseu, nem Herodes, nem ninguém. Ele pregou o que tinha que pregar. Glória a Deus. Eu cheguei aqui, eu estou ouvindo o João Batista pregar. Qual que é a vestimenta dele? A vestimenta dele é igual a de Elias. Porque na hora que a gente olha para alguém, a Bíblia diz, obedecei os seus pastores, a fé dos quais imitai. Porque o pastor tem a responsabilidade de ser exemplo de pregação, de ensino e de fé. A fé dos quais imitai. Eu quero imitar o meu pastor. No que você quer imitar? No carrão que ele chegou, não é no meu. Porque o meu paguei, mas é um carrinho popular, meu irmão, é o que cabe no meu bolso. Até que eu queria trocar, né? Mas eu não vou trocar agora, vou ficar mais endividado que eu posso. Vai ser o carrinho popular, que a minha esposa trabalha, aqui eu trabalho, me leva para tudo quanto é lugar. Me deu um trabalho esse fim de semana, eu encostei ele, já paguei no cartão de crédito. Vou demorar 1 ano para poder pagar o conserto. Mas graças a Deus, meus irmãos, está pago, demorou. É o que Deus nos deu. Então, você quer imitar o seu pastor no quê? No jeito de ele pregar, porque ele prega com aquela eloquência. Não é isso que a Bíblia diz. A fé dos quais imitai. O pastor vai ter que ter aquela fé possível de ser imitada por todas as pessoas, pelos adolescentes, pelos líderes, pelo ministério, pelo sonoplasta, pela esposa. É uma fé para todos nós. Esta é a fé que nós ensinamos e vivemos, meus irmãos. Nada espetacular, nada extraordinário. Eu quero ser igual aquele pastor da super igreja lá. Aí você vai andar com ele 2 dias, você fala, você é pastor? Eu não darei o nome do santo, nem preciso. Mas um amigo meu foi contratado para poder fazer uma obra para um pastor desse aí, de uma super igreja. Ele saiu de lá desviado, porque o pastor falou tanto palavrão, que nem pecador fala tanto palavrão assim. Aí falou, Rogério, não te digo, sabe aquele pastor da televisão? Sei, irmão, eu fiz um serviço para ele, ele xingou um monte de palavrão e não me pagou até hoje. Ele aluga os salões, e ele aluga por 6 meses, só dá só o depósito e não paga um aluguel. Aí o dono da propriedade tem que entrar na justiça, protestar,
para poder pegar o imóvel dele de volta, aí ele devolve na justiça sem pagar. Acontece milagre, corredor, um monte de coisa. Eu vou lá, eu não vou lá no Rio Verde, não, que não está acontecendo mais nada. Antigamente acontecia, agora eu não vou, não, que não está acontecendo mais nada. Mas aqui você não vai ser enganado, irmão. Não tem ninguém aqui que vai enganar você com nada. Você vai ouvir a palavra, vai crer no Evangelho, vai buscar o Espírito Santo, vai adorar a Deus, vai voltar para a tua casa, não vai voltar desiludido, não. Que nem João Batista não fez. Iam lá ouvir o João Batista, agora vou ficar com o João Batista. O que nós vamos comer hoje? Nós vamos comer gafanhoto. Quer ficar? Você quer ficar para comer gafanhoto? Não tem mais na minha casa. Então vamos para a tua casa. O que a gente vai beber hoje aí, ô João Batista? Mel silvestre. Mel de novo, que dia? Segunda, e terça, e quarta, e quinta, e no almoço, e na janta. Mel o tempo todo, gafanhoto o tempo todo. Quer um ministério desse para você? Quero não, eu quero um outro ministério mais próspero. Então é em outro lugar, não é aqui. Esse era João Batista. Ele vivia nessa simplicidade, nessa modéstia, mas a Bíblia diz que todo mundo da Judeia e da Galileia ia ter com João Batista, porque quando chegava lá, não tinha engano, não era uma sombra não, era um homem de Deus levantado para falar a verdade para todas as nações. No tempo atual, meus irmãos, um último conselho, meus irmãos, no tempo atual, antes de você curtir a foto de pregador, cantor gospel, cantor gospel, que canta que é uma beleza, gospe ele, meu. Porque daqui a pouco estava na rodada de narguile, baseado, bebida e prostituição. Daqui a pouco está na internet falando contra os hinos da harpa cristã. Tem um desses aí que a gente cantava os hinos dele para lá e para cá. Aí ele chegou e falou: o hino é racista. O hino é racista porque se você for branco mais do que a neve, é porque o hino é racista. Que loucura na cabeça do cara. Os cantores gospels estão assim. Um monte de cantor e pregador que vai lá no Camboriú, Gideões do Camboriú, e daqui a pouco está dando escândalo à torta e à direita. Cuidado, analisa, ouve a mensagem, anda uma caminhada com ele, não curte nada, não compartilha nada, porque daqui a pouco você vai falar o seguinte: eu fui enganado por esse, fui enganado por aquela, vou atrás desse, vou atrás daquela, porque ele é vendedor de milagres. Não ande com João Batista. Quem olhava para João Batista falava: ele é um imitador. E João Batista imitava quem? Elias. Está faltando isso. Olhar para aquele a quem a gente olha e fala: eu vou imitar. Quem é que eu vou imitar? João Batista imitava Elias. E quem que foi o Elias? Aquele profeta que passou fome, o rio secou diante dele, teve que andar no deserto por 40 dias, foi perseguido por Jezabel. Você lembra de Elias lá no Monte Horebe, né? O fogo caindo. Mas você lembra de Elias fugindo de Jezabel? Você lembra dele lá passando fome no Querite? Você lembra dele lá comendo um bolinho lá na casa da viúva? Elias. E como que Elias andava? Na mesma simplicidade, vestido de pelo e de um cinto de couro também, meus irmãos. E ele não tinha preocupação, porque Elias não se media pelos outros. Entenderam? Não se meça pelos outros. Olha para Jesus, olha para o Senhor, olhe por ti mesmo, não se afobe. Deus está te alimentando em pleno deserto, e viva conforme as condições de vida que Deus está te dando hoje. Hoje. Qual é a sua condição de vida hoje? É a minha lojinha. Então eu abro a minha lojinha, trabalho, faço a minha venda, fechei o dia, vou para a casa do Senhor e adoro ao Senhor. Qual que é a sua condição de vida? Eu sou aqui motorista de aplicativo. Vai lá, faz o seu aplicativo, volta para sua casa e volta para sua família. Você é o quê? Você é professor. A minha renda só cabe isso aqui, trabalho dentro da minha renda. E assim a gente vai esperando Jesus voltar, sem muitas loucuras na vida. Glória a Deus! Amém. Graças a Deus. Chegamos ao término do culto nessa noite. Trabalhamos mais um versículo da palavra de Deus. Graças a Deus. E vamos para casa. Vamos para casa. Amanhã, quarta-feira, nós temos culto em nossa sede. Culto com o nosso pastor Davi. O culto de ensino. E aqueles irmãos, nós temos 4 adolescentes, né? 4 adolescentes. 4. Vai crescer a família. Vai crescer a família descendo as águas. Isso é sinal de Deus. Então, sinal a gente enxerga. E é quando a gente enxerga um sinal, nós glorificamos a Deus.
adolescentes vão estar descendo as águas. Aí nosso irmão Joel já está aqui para a gente poder pegar e levar o documento e levá-los amanhã, garantir que a gente vai levar eles para a profissão de fé, para domingo, 5 horas da manhã, a gente está saindo daqui para descer as águas do batismo e eles vão participar da Santa Ceia lá no Max Ferrer com a gente. Graças a Deus, irmão. A gente participou desse culto de volta para casa e nosso irmão Roberto trabalhou, trouxe aqui uma família, mais alguém trabalhou também, trouxe a família aqui, e Deus cumpriu a palavra, Ele honrou a palavra, nosso irmão pregou e o Evangelho foi lá dentro do coração. É assim que cresce o reino de Deus. Você já imaginou se na sua casa nascessem 6 filhos de uma vez? Você ia alimentar como? Nasceram 4, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé?